Olá pessoal, de novo eu por aqui. E dessa vez eu trago um assunto muito importante para você. Você que gosta de Bíblia, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, tem algo muito importante aqui. No livro de Gênesis, que é o livro da criação de todas as coisas, quando você lê lá, você encontra o Espírito do Senhor, o Verbo de Deus, que pairava sobre a face do abismo. Havia um abismo e havia águas. Sobre a face das águas ele pairava e ele ficava imaginando, e ele ficava planejando, e ele ficava projetando. E logo que ele teve o seu projeto, a sua imaginação formada, ele começou a dizer. E é incrível, Deus criou todas as coisas apenas lançando um verbo, dizendo haja e houve, aconteça e aconteceu. Mas o mais impressionante disso é que, depois de formar toda essa maravilha, aí Deus, ele mesmo deve ter olhado para ele e falou, para que tudo isso? Né? Sendo que eu não posso desfrutar disso daqui. Que não pode, Deus é espírito, como é que ele poderia desfrutar daquela maravilha toda? Então ele vai e cria o homem, chamado Adão, chamado Eva, e ele projeta o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E o próprio Deus, com toda a sua grandeza, toda a sua magnitude, ele entrega nas mãos deste casal todo o planeta, todo o universo, toda a riqueza. Ele entrega para Adão e Eva. E ali tem muitas pessoas que não entendem esse processo. Deus, quando cria o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus olha para o homem e ele se vê. Deus, quando mira no homem que ele criou, na mulher que ele criou, e ele se vê ali. E ele gosta do que ele fez. Porque agora ele consegue identificar quem ele é e como ele é. Isso é maravilhoso. Porque Deus delega ao homem, é tanto que ele sopra nas narinas do homem, tá? Ele sopra o seu espírito. Que espírito que Deus está soprando nas narinas do homem? O espírito dele. Qual é o espírito de Deus? O espírito da criação, o espírito do verbo, o espírito do haja, do aconteça. Foi esse espírito que Deus soprou nas narinas de Adão. E que hoje está em você, está em mim, está em qualquer ser. Agora mesmo deve estar nascendo na face da terra vários bebês. E esses bebês já nascem com esse sopro de Deus. Essa coisa linda que Deus está sempre soprando lá na criação dele. Essa maravilha que é chamada o Espírito de Deus, o Verbo de Deus, a criação de Deus, a alma de Deus, o conteúdo de Deus. E ele coloca dentro do homem através de um sopro. Isso passa de geração em geração e isso vai. Só que o mais importante é que Deus delegou. Você vê que ele faz tudo isso e no sétimo dia Deus descansa. Por que que Deus descansa? Ele terminou a obra dele. E ele delegou essa autoridade ao novo Deus que ele criou. Porque ele fez Adão segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua alma, que você é perdoado dos seus pecados, você é lavado, você é remido, você é uma nova criação de Deus, você nasce de novo, você se torna filho de Deus. Então não tem confusão nisso, pelo que eu saiba. Mas aí ele delega ao homem o espírito da criação. É como se ele dissesse, Adão, até aqui eu formei tudo isso, criei tudo isso, agora eu estou entregando na sua mão. A partir de agora você é o criador da sua própria vida, do seu destino, do seu futuro, do seu hoje e do seu amanhã, tá? E isso, meu querido, meu caro, está dentro de todo homem. Só que as religiões, as doutrinas, os dogmas, as filosofias, a Bíblia, que as pessoas enfeitaram ela para a palavra ficar bonitinha, para as pessoas entenderem que nem sempre a Bíblia não é tudo isso que está aqui. Você vai para o hebraico, para o grego, para o latim, você vê que os escritos, muitas vezes eles foram enfeitados para ficar filosoficamente bonito e poético, mas na verdade Deus é duro quando ele fala. A palavra de Deus é firme,
e ela é poderosa. A verdade é que você é um criador, mas você é um criador da sua realidade, do seu dia, do seu amanhã. E se você não atentar para isso, você vai ficar aí, sabe, batendo em ferro frio, tentando moldá-lo para fazer uma ferramenta, você não consegue. Você vai ficar enxugando gelo, como as pessoas dizem. Você vai ficar indo ao rio com a peneira, tentando trazer uma peneira de água. Se você conseguir, tudo bem. Ou tampar um sol com a peneira. Tenta pôr uma peneira para tampar o sol. Porque isso não funciona. Isso que te ensinaram não funciona. O que funciona é quando você acorda de manhã, você coloca os seus pés no chão e você agradece a Deus, porque você tem mais um dia na sua vida e você já amanheceu e você vai criar o seu amanhã. Você vai viver um hoje intenso, tá? Magnífico, cheio de felicidade, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de amor. Mas você vai projetar o seu amanhã hoje, como Deus projetou a criação. Sempre ele projetava para o dia seguinte, mas ele realizava hoje. É tanto que ele, quando via que era bom, ele ficava ali admirando o que ele havia criado. E você precisa criar a sua vida. Você precisa criar a sua realidade de vida. Você precisa criar a sua vida financeira. É você que cria ela. É você que escolhe com o que você quer trabalhar. Se você quer ser um comerciante, um dono de loja, um empresário, um dono de metalúrgica, um criador de gado, um criador de frango, de galinha, de porco, de bode, sabe, de peixe, ou se você quer entrar no ramo do comércio, do supermercado, é você que decide quem você é e o que você quer ser. E enquanto você não decidir isso, as coisas não vão acontecer. Depois que você decidiu e viu o que você quer para a sua vida, então começa a projetar, começa a estabelecer, cria um desenho daquilo que você quer e começa a falar em cima daquilo. Porque o haja de Deus está dentro de você. Quando Deus disse haja luz e houve luz, o haja de Deus ele soprou dentro de você. Se você também disser e haja isso e aconteça isso, você vai conseguir, porque está lá na palavra de Deus. Tudo que você disser vai ser feito. E tudo que você vive hoje é tudo que você tem dito. Ah, pastor, mas a minha vida é uma droga. A minha vida é desemprego, a minha vida é tristeza, é depressão, é desamor, é contenda, é conflito. Mas é o que você diz. É o que você pensa e o que você diz. E o que você pensa, o que você diz hoje, cria o seu amanhã. Um amanhã defeituoso, um amanhã deficiente, um amanhã de miséria, um amanhã de sofrimento, um amanhã de tristeza, um amanhã de desamor, uma manhã de rebordose, sabe, de tempestade, de guerra, porque você cria. Quando você fala, você cria. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 24, Jesus fala para os discípulos: discípulos, você está abismado que eu matei uma figueira? Mas não só a figueira, mas até esse monte, se você tiver ousadia e coragem para mandar ele sair daí e passar para lá, ele vai. E tudo, tá? E tudo. E tudo, e tudo, e tudo, e tudo que você disser será feito. Quem disse isso foi Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse isso. Então ele confirma que o verbo da criação, o haja de Deus, está nos lábios de todo ser humano. Toda criança que acabou de nascer agora, ele tem o verbo de Deus. O haja de Deus está dentro dela. Olha, meu amigo, se você procurar entender isso, você vai compreender que eu passei anos da minha vida esperando que um pastor pudesse me abençoar, que um bispo pudesse me abençoar, que um parente meu mais rico pudesse estender a mão e me abençoar, e eu não encontrei nada. Nada. Eu naufraguei por anos. E quando eu cheguei aos 60 anos, eu decidi mudar. E você sabe o que aconteceu em mim? É exatamente isso. Lendo a Gênesis, eu disse: se Deus colocou dentro de mim um verbo criador, quer saber de uma coisa? Olha aqui. Todo mundo que fica com lorota dizendo eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, quer saber de uma coisa? Vai plantar batata, vocês.
eu sou profeta de mim mesmo e eu crio a minha realidade. E muitas pessoas me chamaram de louco, porque eu fui para o espelho e comecei a apontar para mim e dizer que eu era rico, que eu era abençoado, que eu era saudável, que eu era feliz e que eu era de Deus e que o Espírito de Deus estava dentro de mim e agora eu era a maior representação de Deus no mundo e que tudo que eu dissesse ia acontecer. E aí eu endoidei, eu comecei a falar, haja para todo lado. Haja fartura na minha casa, haja dinheiro no meu bolso, na minha conta, haja um carro para mim passear e para mim andar para onde eu quiser, e haja, e haja, e haja. Jesus disse, tudo que dissesse será feito, então eu comecei a dizer tudo que eu precisava, o que eu necessitava. E demorou um tempo, meu amigo. Eu confesso para você que teve uma época que eu quase desisti. Mas quando eu pensei em desistir, isso já fazia uns 3 meses que eu estava nessa guerra, essa pendenga toda, surge uma luz no fundo de um túnel, bem pequenininha, e ela começa a subir e clarear a minha mente, o meu juízo. E Deus confirma no meu coração, você está na direção. Não desista, porque eu vou te provar que você está certo. Aí começou a acontecer as primeiras coisas que eu já estava há uns 3 meses falando, haja, aconteça. Que eu já estava falando que tinha que vir na minha vida, que eu não abria mão daquilo. E que se Deus não podia descer na terra para poder falar comigo e não podia usar nenhum cabeça de bagre que dizia que era missionário, que era pastor, que era profeta, falar comigo, a não ser encher minha cabeça de besteira, falei, então eu sou profeta de mim. Você sabe o que eu preciso? Deus, eu preciso de dinheiro, sabe de uma coisa? Eu preciso de grana, eu preciso de dinheiro. Deus, eu preciso de saúde, eu preciso de força. Deus, eu preciso de uma família. Deus, eu preciso de uma igreja para me congregar. Eu preciso de uma igreja para me poder pregar a tua palavra, para me buscar o Senhor. Deus, eu preciso disso. Haja isso, aconteça isso, e vai acontecer. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. E essas coisas têm acontecido dia após dia. Se você pensa que você vai a alguma igreja, você vai encontrar um pastor que é muito cheio dos dons, conforme minha mãe falava, né? O dom, na verdade ela queria falar dom, minha mãezinha, tadinha. Mas ela falava dom. Se você acha que tem algum pastor que tem algum dom, que na verdade é dom do Espírito, dom de alguma coisa, e ele pode fazer alguma coisa por você, você está redondamente enganado. Mas você tem um dom dado pelo grande eu sou, e está dentro de você agora, o dom de falar, o dom do haja e vai haver, o dom que Jesus disse, tudo o que disser será feito, o dom de falar com a montanha e falar, sai daí, monte de porcaria, monte de doença, monte de miséria, monte de tribulação, sai da minha vida, eu te ordeno, sai, eu estou mandando em nome de Jesus. Se você não tomar essa postura, meu amigo, você vai ficar comendo na mão desses cabeças de bagre aí, e fazendo votos milionários para ele mudar a sua vida. Sabe quando você vai mudar? Nunca. Então, meu querido, ouça esse áudio, aproveite e se inscreva nesse canal, faz um comentário se você quiser. Se você quiser xingar, xinga, tá? Porque eu sou assim mesmo, não tem problema não. Eu vou ouvir o seu xingo lá, não tem problema, eu não vou me preocupar com isso, porque eu tô botando a minha cara aqui para falar de algo que tem acontecido comigo. E eu sou um revoltado contra isso, cara, porque foi anos que eu vivi os pastores dizendo, faça isso, faça aquilo outro, e nunca aconteceu nada, cara. Pastor nunca conseguiu curar uma dor de dente minha, eu tive que ir lá arrancar o dente, fazer ponte, fazer obturação, porque ele nunca conseguiu. Pastor nunca conseguiu curar uma dor de perna minha. Ah, meu caro, mas o meu Deus, a quem eu entreguei a vida, eu vi ele dar vista aos cegos, eu vi. Eu vi ele colocar paralítico de pé, eu mesmo vi isso. Eu vi Jesus ressuscitar a morte, eu mesmo vi, sabe? Se você acha que isso não acontece, você está redondamente enganado, mas acontece através de você. Você tem o dom do haja e vai haver, o dom do tudo que disser será feito, o dom de falar com a montanha, o dom de falar com os montes, o dom de falar com as águas, como Jesus disse, mar, aquieta-te, o dom de repreender a força do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego repreendeu, e Jesus entrou lá e salvou os dois. Ah, meu amigo, aceite Jesus nesta tarde e muda a sua vida, tá? Põe a tua vida na mão desse Deus, tem um haja dentro de você, tem um Espírito de Deus dentro de você, tá bom? Dê um like, meu querido, dê um like aqui, por favor, dê 1, 2, 3, dá um monte aí, e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? Espalhe essa mensagem poderosa, tá, meu querido?
Sempre estarei por aqui nas terças-feiras e quinta-feiras entregando para você um vídeo gravado ou um áudio. Espero poder te ajudar. Espero poder ter te ajudado. Um abraço e que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Esse Deus que está dentro de você saia em forma de verbo dos seus lábios para construir o seu amanhã. E constrói ele hoje em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, fique com Deus, porque Ele está dentro de você. Acesse Ele agora, tá bom?